queria que você me falasse um pouquinho sobre o conceito e as características da transação penal, que é uma coisa que eu pouco conheço, mas que eu me lembre, ela foi meio que importada do direito norte-americano. Mas, enfim, se você pudesse falar um pouquinho da transação penal, seria interessante. A transação foi o primeiro tema que eu estudei com mais afinco, né? Porque foi objeto da minha dissertação de mestrado na época. Nessa época eu ainda estava muito mais voltado para o processo penal do que para o processo civil, embora na UERJ a gente siga a escola do Paulo e do ministro Fux, que por sua vez seguem a escola do nosso mestre Barbosa Moreira no sentido da unicidade da teoria geral do processo. Então a gente sempre estuda os fenômenos de processo civil e processo penal dentro de uma base unitária. Mas a transação penal ela foi a primeira, né, o primeiro mecanismo aí que abriu as portas de um espaço de consenso no processo penal. Uma ideia de que dentro de condições de temperatura e pressão controlada, então num juizado de pequenas causas, onde a pena máxima na época era de 1 ano, né, na redação original o GCRIM só se aplicava às infrações apenadas com até 1 ano, depois houve a lei dos juizados especiais federais e isso aumentou para 2 anos. E que ali, normalmente, casos de ação penal privada ou pública condicionada, se entendia que a melhor solução para o caso seria uma solução consensuada e não uma solução imposta. Mas ainda assim, a gente na época enfrentou uma série de problemas, né? Eu vejo que hoje a transação penal ela está um pouco em evidência no aspecto negativo, porque uma das molas propulsoras da transação penal era justamente a ideia que a professora Ada Pellegrini havia trazido do direito italiano, que era a figura do nolo contendere. Então, a transação penal era uma espécie de mistura entre o plea bargain do direito americano, né, a regra 11 do Código de Processo Penal americano, dos Federal Rules of Criminal Procedure, e a legislação italiana que tratava do nolo contendere, que seria aquela opção de aceitar uma punição menor para não discutir a culpabilidade ou não discutir a autoria. E a gente percebe que essa tendência hoje está esvaziada, né? Porque colaboração premiada e acordo de não persecução penal, que são os dois instrumentos da vez, ambos vão em sentido contrário e vão exigir exatamente o quê? A confissão do investigado, a admissão expressa do fato. Então, me parece que a ideia do nolo contendere ela não funcionou bem no direito brasileiro, tanto que os novos instrumentos eles já foram trocando a opção do nolo contendere pela opção do guilty plea, quer dizer, o acusado, o investigado, enfim, ele tem que deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu não consigo, é uma pergunta que não quer calar. Você acha que esse instituto, enfim, da transação penal, ela se antepõe, esse instituto se antepõe ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai conceber a obrigatoriedade num outro formato. Eu acho que a gente está fazendo uma releitura, um redimensionamento do princípio da obrigatoriedade, né? Uma das primeiras posições sobre o tema, que foi do próprio professor Afrânio, ele sustentava que a transação penal ela seria uma forma alternativa de exercer o princípio da obrigatoriedade. Ou seja, o promotor, diante do fato, ele teria duas alternativas, ou oferecer a denúncia ou apresentar a proposta de TP. E essa proposta de TP também seria informada pelo princípio da obrigatoriedade. Mas me parece que hoje a gente está no momento de fazer um realinhamento, uma releitura, né, um redimensionamento desse princípio da obrigatoriedade, na medida em que nós temos várias outras ferramentas, tanto no aspecto penal como no aspecto civil, né, no aspecto civil público, como o TAC e mesmo o acordo de não persecução civil, que vale lá para a matéria de improbidade administrativa.